mais domingo. O dia começa cedo numa terra que respira agricultura e tradição. Nos campos, homens empunham as enxadas, o suor escorre no rosto marcado pelo trabalho, enquanto as crianças, entre brincadeiras e responsabilidades, ajudam a apacentar o gado. No fim do dia, este resultado é o fruto de um trabalho árduo. Desde 1978 eu com os meus progenitores, eles ensinaram-me a agricultura e até hoje, desde sempre, mesmo tendo outra profissão como professor, eu nunca deixei de cultivar a terra. Kipungo é uma terra de cultivo, é uma terra de homens fortes, da produção agrícola, e não só do maçango como estamos cá a presenciar, mas para outras localidades o Kipungo ainda produz milho, feijão, maçambala. O município de Kipungo afirma-se como um dos maiores produtores de cereais, como milho, maçango, maçambala e feijão. Cultivados em milhares de hectares, o trabalho artesanal das comunidades, aliado à introdução de perímetros irrigados e insumos agrícolas, reforça o potencial da região. Não apenas garante a segurança alimentar local, mas a força dessa produção reflete-se também nos mercados. Dedico-me dia a dia ao campo, não sou preocupado para alimentar-me, mas estou preocupado também com os outros, estou preocupado com o país, estou preocupado de trabalhar para que produtos de primeira necessidade baixem e cheguem para todo mundo ao alcance de comprar. De Kipungo saem carregamentos que abastecem o Lubango, Cunene, Benguela e Luanda, além de já atraírem compradores da Namíbia e da República Democrática do Congo. Eu compro nos produtores do mato aqui nessas áreas, Camulemba, Chova, Canongoíva, Chicacala, Molo. Essas áreas aí, por onde as donas é que trazem o milho para cá. Fica aí 3 meses, 6 meses. Depois nós carregamos para Benguela. Ultimamente, que me compra feijão não é daqui, é do Capitão de Luanda. Compra meu feijão, leva lá, me deixa dinheiro, ele carrega lá feijão. Temos vários compradores vindo de diversos pontos do território nacional. Esse escoamento é feito por meio desses clientes que aparecem no município e o Kipungo tem sido um dos municípios abertos em termos de escoamento. Nos últimos 3 meses, em um dos parques de venda de milho, foram carregados mais de 3.000 sacos em 10 caminhões com destino ao norte do país. As escolas de campo tornam-se cada vez mais importantes na transmissão de técnicas adequadas para a melhoria do cultivo e aumento da produção. Com as escolas de campo que foram criadas agora através do MOSAP 3, conseguimos compreender que as nossas populações estão a ter outro conhecimento em relação à prática da agricultura. Uma agricultura consciência, uma agricultura estudada. Antes partiria de Agostinho Neto, quando dizia que a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. Temos de ensinar aos nossos filhos a cultivar a terra para minimizar a fome na região, para eliminarmos ou evitarmos a delinquência juvenil e outros atos ilícitos. As famílias produzem de forma ainda artesanal, com métodos passados de geração em geração. Cada grão é fruto de um esforço coletivo e da ligação profunda entre o homem e a terra. Aqui, a agricultura não é apenas sustento, é herança, resistência e é futuro. A
Aqui no município de Kipungo, mais de 76 mil hectares foram cultivados no presente ano agrícola, com destaque para a colheita de cerca de 44 mil toneladas de milho, perto de 12 mil toneladas de maçango, maçambala e feijão e cerca de 30 toneladas de jinguba, reforçando assim o peso da agricultura local. As imagens são de Batista João Moanguela, Bertin Jacob e Nádia Amaral, no município de Kipungo. Mais domingo. Muito boa noite, chegamos com mais domingo. Boa noite, companheiro. Boa noite, Kesa Silvestre. Vamos começar olhando para o setor da saúde. A Ministra da Saúde esteve este domingo a constatar o funcionamento do setor da saúde na província do Namibe. Silvia Lutucuta foi ver de perto a instalação dos equipamentos da unidade de hemodiálise que entra em funcionamento ainda esta semana. A referida unidade de hemodiálise tem capacidade para atender diariamente mais de 50 pacientes com insuficiência renal. Uma unidade que tanto fazia falta aos cidadãos acometidos com insuficiência renal há vários anos na província do Namibe. Comovido com a situação, o Presidente da República, João Lourenço, lançou o desafio em 2022 e não tardou. As obras tiveram o seu início no Hospital Ngola Kimbanda. Em curto espaço de tempo, os resultados são animadores. A unidade de hemodiálise já está concluída e, nesta altura, decorrem os últimos detalhes da montagem dos modernos equipamentos. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, veio ao Namibe para ver de perto como andam os trabalhos da unidade, que vai oferecer tecnologia especializada, permitindo atender, a partir da próxima semana, mais de 200 pacientes em 3 turnos. Isto foi uma promessa, um comprometimento mesmo de Sua Excelência Presidente da República, João Lourenço, que durante a sua passagem pela província do Namibe, durante a campanha eleitoral e também depois da reunião com o governo da província que tivemos nos últimos tempos, se não estou em erro, foi no início do ano passado, em que ficou a promessa de se colocar aqui um centro de hemodiálise na província de Namibe para dar resposta às necessidades, àquilo que são as necessidades de tratamento de substituição renal, quer aguda, quer crónica, para os pacientes desta província. Silvia Lutucuta falou ainda do tratamento inclusivo que a unidade vai oferecer para beneficiar cadeirantes e crianças com necessidade de efetuar hemodiálise. Teremos capacidade para fazer hemodiálise a doentes agudos e crónicos, tratamento intermitente, tratamento contínuo. Também faremos diálise peritoneal, que é outra grande novidade aqui neste centro, em que beneficiarão aqueles doentes sem acesso, com dificuldade de acesso principalmente, e para as crianças pequenas que também precisam de hemodiálise. Outra novidade, de acordo com a Ministra da Saúde, será o serviço de nefrologia, uma especialidade dedicada ao estudo, diagnóstico e tratamento de doenças que afetam os rins e o sistema urinário, além de gerenciar o tratamento de pacientes que necessitam de hemodiálise e transplante renal. Para além disso, outra grande novidade é uma nova unidade de cuidados intensivos, com boas condições de trabalho e também para melhor assistência dos nossos doentes, em que teremos 7 camas. Acompanhada pelo governador do Namibe, Archer Mangueira, a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, percorreu as diferentes áreas da unidade de hemodiálise no Hospital Ngola Kimbanda. A Ministra da Saúde de Portugal visitou neste sábado o complexo hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé e reconheceu a capacidade técnica e tecnológica instalada na referida unidade. A responsável reforçou a necessidade da cooperação a nível da saúde entre os dois países.
Ana Paulo Martins percorreu os diversos corredores e departamentos do complexo hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé. Acompanhada da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, recebeu explicações dos técnicos da unidade hospitalar inaugurada no passado dia 27 de setembro. Pelo que viu e ouviu, referiu ter ficado fascinada. Talvez eu possa afirmar que dos mais modernos e diferenciados em que estive até hoje, já visitei alguns por essa Europa e também temos em Portugal, enfim, pelo menos dois diferenciados, mas muito diferenciados, um deles até privado, mas a verdade é que este hospital que hoje acabamos de visitar é de facto de uma, a todos os níveis, é de facto não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista do seu plano funcional, a organização dos serviços, todos os pormenores, claro, o equipamento é do mais sofisticado que existe, quer para cuidados assistenciais, quer para investigação e formação, que é muito importante, não é? Temos aqui equipamentos que são dirigidos, aliás, para investigação podem ser utilizados e devem ser utilizados em investigação. E sobre os meios técnicos e tecnológicos que o hospital tem, reforça a necessidade do aprofundamento da cooperação entre os dois países no capítulo da investigação científica, sobretudo na formação dos recursos humanos. Não só na área da medicina, na área da gestão, falámos muito hoje na necessidade que temos de também partilhar saberes na área da gestão destas unidades, sobretudo unidades muito complexas, que têm que ter uma organização e uma gestão muito diferenciada, mas aí noutras áreas de aprovisionamento, nas áreas de farmácia também falámos, ou seja, é toda a organização que precisamos num serviço de saúde ou num Sistema Nacional de Saúde, que é talvez, se me permitem, só para terminar, o mais complexo de todos os sistemas que um país pode ter e a que deve ambicionar, porque afinal, sem saúde não há economia, sem saúde não há um país desenvolvido e sem saúde os nossos cidadãos obviamente ficam também limitados naquilo que é a sua qualidade de vida e a sua esperança de vida. A Ministra da Saúde portuguesa reconheceu os avanços que o país registrou a nível da saúde. O que estamos a ver é uma grande transformação em Angola, como, enfim, eu nunca tinha assistido, e esta transformação coincide também com o cinquentenário deste país, que tem um potencial imenso. É de facto a prova de que é possível transformar um país, de facto, como está a acontecer aqui concretamente na área da saúde, e tenho que deixar aqui o reconhecimento ao Governo e à Senhora Ministra da Saúde de Angola, que de facto tem feito um trabalho notável e que nós agradecemos muito também hoje ter-nos recebido aqui para podermos partilhar também destes sucessos que estão a ser atingidos. Fruto desta evolução, avançou que nesta altura registra-se menos deslocações de angolanos à procura de cuidados de saúde em Portugal. Porque, felizmente, com todo o trabalho que o Governo angolano tem feito e que a Senhora Ministra da Saúde tem feito e toda a sua equipa, um doente, o objetivo é que não precise sair daqui. E quando olhamos para uma unidade como esta, de facto, não precisa de ir para lado nenhum do mundo, não é? E por isso é que o investimento em recursos humanos é que é sempre, também para Portugal, é que é o grande desafio. Com a capacidade de 140 camas e uma infraestrutura moderna equipada com tecnologia de ponta, o complexo hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé está preparado para lidar com doenças graves como AVC, cancro da mama e diversas complicações agudas que exigem cuidados intensivos. A unidade hospitalar dispõe ainda de um centro de atendimento especializado para doentes renais, oferecendo serviços de hemodiálise. Mais domingo. Hoje é dia 5 de outubro. É verdade. E no 5 de outubro assinala-se o Dia da Rádio Nacional de Angola.
Exatamente. A TPE esteve nos estúdios centrais da RNA e acompanhou o trabalho dos profissionais. Joaquim Dombache e Felisbela Uegia são dois profissionais que falaram um pouco da sua experiência e do futuro da rádio, que se mostra cada vez mais promissor com o processo de modernização que está em curso. Angola, boa tarde. Começa agora o Jornal das 13 e estas são as principais notícias. Há muito que é assim e hoje será de uma forma especial. A Rádio Nacional de Angola está em festa. 5 de outubro, dia da Rádio Nacional de Angola, Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social destaca a Rádio Nacional como grande símbolo nacional. A saúde e a educação também fazem destaque. No Lubito, autoridades sanitárias criam brigadas de vacinação. Há 145 casos suspeitos de sarampo. No Dia Internacional dos Professores, Ministra da Educação considera profissionais agentes da mudança e do desenvolvimento. Em dia de festa, nunca faltam palavras de apreço e de encorajamento. Saudar a todos os trabalhadores da Rádio Nacional, de Cabida Conene do Mar ao Leste, igualmente lembrarmos e prestarmos uma homenagem a todos quantos fizeram que essa casa de rádio fosse esse grande símbolo nacional. Foi neste ambiente radiofónico que vivemos a magia da rádio pública. Joaquim Ndombache, editor em serviço, relembra o dia em que o primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, pisou os estúdios centrais da Rádio Nacional de Angola. A partir desta data, ela foi constituída como a data em que todos nós, enquanto profissionais de rádio, celebramos o dia. Nos dias que correm, a Rádio Nacional de Angola vive uma nova era. Hoje, 5 de outubro, dia da Rádio Nacional de Angola, em alusão a esta data, Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social visita estúdios centrais. Ou seja, nós vamos dedicar, cerca de 20 minutos à Rádio Nacional de Angola. Vamos fazer uma ronda pelas diferentes províncias, onde cada uma delas vai falar sobre o que é que está a fazer e o que é o Dia da Rádio Nacional de Angola. Em dia de festa, o trabalho não para, ou melhor, nunca parou. Profissionais como Paulo Matias e Linda Moraes, que seguram a parte técnica, dão o melhor de si para que a informação chegue a todos. É um dia em que pensamos mais rádio, mais jornalismo radiofónico, em que pensamos nos nossos anseios, nas nossas esperanças, como jornalistas de rádio e quanto mais não seja da Rádio Nacional de Angola. Estamos a celebrar também este ano 50 anos de independência. Acaba por ser um marco histórico em que vamos também refletir um pouco mais sobre o nosso papel, sobre as nossas condições de trabalho que estão a melhorar cada vez mais, em que vamos pensar nos nossos salários, que também temos boas novas neste quesito e enfim, na nossa satisfação como profissionais da rádio. De recordar que o Presidente da República, João Lourenço, efetuou no dia 12 de setembro deste ano uma visita aos estúdios centrais da Rádio Nacional de Angola, em Luanda. Inteirou-se do seu funcionamento e da realidade atual da maior empresa de comunicação pública do país. E o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, felicitou este domingo o Conselho de Administração da Rádio Nacional de Angola e os funcionários e seus familiares por mais um aniversário, numa altura em que prossegue nesta estação de rádio um programa de modernização visando o aumento da cobertura nacional que envolve melhorias nas infraestruturas, condições técnicas e meios de trabalho, bem como a reorganização, resgate e reforço das suas potencialidades nos diferentes domínios. O Mintix, no quadro da cidadania participativa, da necessidade contínua de um jornalismo capaz de iluminar caminhos, explicar a complexidade dos momentos, dar voz a todos, mas também que pauta pela verdade factual e moralidade,
aproveita este momento ímpar de celebração e de reflexão para encorajar a Rádio Nacional de Angola a prosseguir com as suas tarefas de informar, formar e entreter com a regularidade que se espera, assente nos objetivos que nortearam a sua criação e justificam a sua existência. Nos últimos anos, em todo o mundo, a comunicação social convencional, como é o caso da rádio, tem vindo a enfrentar diversos desafios em geral associados às TICs, às transformações culturais, ou seja, na forma de ser e fazer rádio. Fenómenos como a desinformação, pós-verdade, uso das TICs, capacitação contínua dos profissionais, utilização racional dos meios têm desafiado a rádio. Há uma postura mais proativa, de maior rigor e inovação e alinhada à realidade. Curiosamente, no ano em que o país festeja 50 anos de independência nacional, marco de grande simbolismo e relevância para todos os angolanos em Angola e no exterior, a Rádio Nacional de Angola celebra a visita às suas instalações em outubro de 1977, 2 anos após a proclamação da independência nacional do primeiro presidente da República de Angola, o Dr. António Agostinho Neto, o qual, além de outras, releva a importância e o papel que o Estado angolano atribuiu a este órgão público de comunicação social que, como se pode constar, apresenta grande diversidade de conteúdos, alcance e capacidades em território nacional, essenciais para o reforço, a formação das populações, elevação da cidadania, promoção e resgate dos valores e princípios da cultura angolana e, sobretudo, de apoio ao desenvolvimento da economia do país. Tal como afirmamos recentemente, neste momento único para a rádio e para a comunicação social angolana, gostaríamos de reafirmar que o jornalismo de qualidade não é um luxo, mas uma necessidade pública, o oxigênio da democracia. O Bengu tem um complexo desportivo paralímpico denominado José Armando Saiovo. A infraestrutura inaugurada pelo Presidente da República, João Lourenço, simboliza o cumprimento de uma promessa feita em 2022 e o compromisso do Executivo com a valorização da juventude e da inclusão social. Ao visitar os pavilhões, o chefe de Estado destacou o orgulho nacional pela conclusão da obra em menos de 3 anos, realçando que o novo centro desportivo vai permitir elevar o rendimento dos atletas angolanos e formar novos campeões. Este foi o momento que eternizou a inauguração do Complexo Desportivo Paralímpico José Armando Saiovo pelo Presidente da República, João Lourenço, que visitou os pavilhões, os campos, a piscina, os dormitórios e os escritórios desta infraestrutura. No final, João Lourenço afirmou que a inauguração do Complexo Desportivo representa o cumprimento de uma promessa feita em 2022 e o compromisso do Executivo com a valorização do desporto adaptado e da juventude angolana. O chefe de Estado destacou que a conclusão da obra em menos de 3 anos é motivo de orgulho nacional, sublinhando que a promessa foi feita e em tempo recorde transformou-se em realidade, sem prejuízo da qualidade da construção. Não obstante ter sido executado em tempo recorde, portanto 6 meses antes do que era previsto, a qualidade da obra não foi prejudicada, portanto estamos perante uma infraestrutura de muito alta qualidade, com todas as valências, e acreditamos que os nossos campeões, os nossos atletas paralímpicos vão saber tirar o máximo de rendimento desta infraestrutura. O Presidente da República, João Lourenço, lembrou que Angola já conquistou várias medalhas de ouro, prata e bronze em competições mundiais e que agora, com este novo complexo, o país está preparado para formar mais campeões. Já nos trouxeram medalhas de ouro, de prata e de bronze, sem essa infraestrutura para treino e estágio. Portanto, acreditamos que esta infraestrutura que hoje inauguramos vai produzir muitos saiovos e muitos outros campeões de outras modalidades do Paralímpico, nomeadamente o futebol, que também nos trouxe muitas alegrias,
e do halterofilismo. Quanto ao modelo de gestão do complexo, João Lourenço adiantou que a responsabilidade caberá ao Ministério da Juventude e Desportos, em coordenação com o Comitê Paralímpico Angolano, e sugeriu a participação do Comitê Olímpico na definição da melhor estratégia. O que nós pretendemos é que a gestão seja competente, primeiro para conseguir manter o que foi construído, não deixar degradar, e procurar tirar o máximo de proveito de todas as valências que esse complexo tem. O objetivo não é apenas treinar, garantir estágios aos nossos atletas paralímpicos e não só, mas também procurar atrair competições internacionais, quer africanas, quer do resto do mundo, para projetar ainda mais o bom nome de Angola no domínio do desporto no geral, mas em particular do Paralímpico. O chefe de Estado revelou ainda que o Executivo prevê replicar infraestruturas desportivas de alto nível noutras províncias, como parte do esforço de expansão e modernização do setor. Já foi anunciada a construção de vários pavilhões multiuso, pavilhões gimnodesportivos. Este anúncio já é público, foi feito. E quando a gente anuncia é porque já temos, em princípio, a solução financeira equacionada. Portanto, de resto, são os procedimentos subsequentes até que realmente as obras tenham início. O ministro está cá, ele poderá dizer exatamente em que províncias é que essas infraestruturas vão ser construídas. Portanto, o país tem hoje 21 províncias, pavilhões desportivos temos em menos de metade, o que quer dizer que ainda há um bom número de pavilhões por construir. Portanto, esta possibilidade é quase já uma realidade, é uma questão de execução. O setor está de parabéns porque, para além deste complexo que estamos a inaugurar, ainda este ano vamos inaugurar o estádio de futebol de 11 da província do Uís, e no próximo ano, creio que ainda no primeiro semestre, vai se inaugurar também o estádio de futebol de 11 da província do Ambo. O presidente da República, João Lourenço, dirigiu também uma mensagem direta aos atletas paralímpicos, pedindo empenho e dedicação com vista aos Jogos Paralímpicos de Los Angeles em 2028. Nós todos temos de pedir aos nossos atletas que se esforcem o máximo no sentido de trazerem as melhores medalhas. Portanto, a ambição tem que ser no ouro. No caso de, por qualquer razão, não se chegar lá, trazer a prata. No caso de não se chegar lá, trazer o bronze. Portanto, temos que pôr a fasquia alta, até porque os nossos jovens já demonstraram que, afinal de contas, é possível. Portanto, vencemos vários campeonatos, não só africanos, como mundiais, o Saiovo e não só, os do futebol, os do halterofilismo e de outras modalidades. Portanto, se já concluímos que afinal é possível, não podemos regredir. Quando um aluno é aluno de 18, o que nós temos de fazer é dizer-lhe: você está proibido de tirar 12. Se você já conseguiu chegar nos 18, não pode, nas outras provas, nos outros exames, trazer a nota 12. Não, você já chegou nos 18, então mantenha os 18 ou suba. É o que a gente vai fazer. A nova infraestrutura, que homenageia o multicampeão paralímpico José Armando Saiovo, simboliza o compromisso do Executivo com a inclusão e o desenvolvimento do desporto adaptado, num ano em que Angola celebra 50 anos de independência nacional. Ainda sobre desporto que vamos continuar a falar. Desta feita, ao girabola, o Williette de Benguela foi impotente em casa diante do Petro de Luanda. Os petrolíferos venceram por 2-0.
No jogo entre o segundo classificado da temporada passada e o campeão em título, a primeira nota de realce foi aos 11 minutos, numa jogada que começou com o Ning e na conclusão César Cangue não acertou o alvo. 4 minutos depois, César Cangue voltou a estar em evidência com o remate à defesa de Hugo Marques. O Petro repostou e no minuto 23, aproveitando uma distração da defesa do Ilhete, Touro inaugurou o placar. A pressão por parte dos dois conjuntos foi notória até o final da primeira parte. 1-0 foi o resultado ao intervalo. Na segunda parte, o Petro entrou mais certeiro. Com apenas 6 minutos, Touro fez o bis da partida numa jogada que teve início em Gibelé. 2-0 fue el resultado final. Hemos empezado muy bien el juego en la primera parte, pero después hemos entrado en el barullo del árbitro, de irnos fuera del partido y hemos acabado, la verdad que la primera parte no muy bien. Pero la segunda ha sido un espectáculo. Quiero dar las gracias, obrigado a mis jugadores porque han dado una lección de fútbol en la segunda parte, en uno de los campos más difíciles de Girabola. Obrigado a todos los jugadores porque han hecho una segunda parte espectacular. Au-delà de ça, il nous a manqué de la maturité. No jogo anterior faltou-nos maturidade. La maturité mentale. A maturidade mental. Maturité technique. A maturidade técnica. Et la maturité tactique. E a maturidade tática. Pour ce genre de match et espérer gagner, il faut avoir une discipline de la première à la dernière minute. Esse tipo de jogos é preciso ter disciplina do primeiro ao último minuto. Avec ou sans le ballon. Com e sem a bola. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. O que não foi o caso hoje. O 1º de agosto recebeu no estádio 22 de junho o 1º de maio de Benguela e venceu por 1-0. Em partida referente à terceira jornada do Girabola 2025-2026, o golo solitário foi apontado por Robson aos 2 minutos da partida. Com um pouco público nas bancadas do estádio 22 de junho, os militares tomaram as rédeas do jogo e aos 2 minutos, Mabelé cruza e Robson de cabeça fez o único golo do desafio para o 1º de agosto. Os proletários não baixaram os braços e foram à procura do golo da igualdade, que não surgiu. Os militares voltaram a carregar aos 24 minutos. Robson, a passe de Aguinaldo, rematou por cima. Antes do intervalo, o mesmo Robson subiu mais alto que os centrais do 1º de maio, cabeceou, mas estava atento Gelson, o guarda-redes do 1º de maio. Na segunda parte do desafio, o 1º de agosto entrou a todo vapor e no primeiro lance, Fernando rematou para a defesa de Gelson para canto. Aos 62 minutos, Luizinho antecipa-se aos centrais do 1º de agosto e cabeceia a bola, que embateu com estrondo no travessão da baliza guarda por Neblu. De livre, aos 74 minutos, Chuchu obrigou Neblu a uma defesa apertada. Daí em diante, nada mais mereceu destaque da nossa equipa de reportagem. Na estreia dos militares na 48ª edição do Girabola, o 1º de agosto venceu ao 1º de maio de Benguela por 1-0. Ainda no Girabola, a Académica Petróleos do Lubito consentiu um empate caseiro frente ao Sagrada de Esperança da Lunda Norte. 0-0 foi o resultado final da partida. A Académica do Lubito vinha de um empate e com apenas 1 ponto na tabela classificativa, situação idêntica para o Sagrada Esperança da Lunda Norte. Na balança estava o fator casa para a Académica Petróleos Clube do Lubito e o Sagrada Esperança, uma referência obrigatória do futebol angolano nos últimos tempos. Nas 4 linhas, os contendores bateram-se pela honra, pela fome de vencer e com o espírito na obtenção dos 3 importantes pontos, mas na prática os avançados não conseguiam traduzir em golo as referentes investidas. O primeiro e o segundo tempos pautaram-se pela mesma dinâmica perduária, ou seja, sem a eficiência necessária, facto que levou as duas equipas a um rigoroso empate a 0, resultado que terá sabido a derrota para os donos da casa e uma nota suficiente para os visitantes. A presença do selecionador nacional inibiu os atletas da Académica? Não, aliás, acho que a gente nem se lembrou disso, sinceramente. Olha, eu acabei por me esquecer que havia aí gente, sinceramente.
porque é aquilo que eu digo, vocês viram a primeira parte que nós fizemos, metade da segunda parte também, depois mais para o fim, quando o Sagrada mexeu na equipa, trouxe jogadores fortes, eles têm opções para isso, nós não temos tanta, porque também não somos uma equipa com o orçamento que eles têm, mas acabamos por basicamente ser superior quase o jogo todo. Bueno, la verdad que fuimos superiores al rival sin ninguna duda, generamos 6, 7 situaciones de gol contra ninguna de ellos, no llegaron al arco. Lamentablemente me voy triste, enojado, con bronca porque era un partido para ganarlo, hicimos los méritos para ganarlo, lamentablemente no la metimos. E agora, vamos à conversa com Luís Caetano. Vamos embora. Aí está o Luís Caetano. Luís, boa noite. Vamos ao rescaldo do Girabola. O que é que lhe diz este resultado do Williette? Para onde é que vai o Williette com estes resultados? Boa noite a Chiesa, ao Ivan e também aos telespectadores do Mais Domingo. Significa que o Williette continua a não ser decisivo nestes jogos grandes. O Williette foi das equipas que mais se reforçou nesta defesa, cerca de 12 novos atletas entraram na ficha para esta temporada. O certo é que vimos hoje mais uma vez o Petro de Luanda a dominar completamente o jogo, apesar do Williette ter tido pelo menos 3 boas oportunidades para visar a baliza do Petro, com Hugo Marques a ser decisivo, mas em termos de cadência de jogo, em termos de dinâmica ofensiva, o Petro de Luanda foi claramente melhor. Foi a equipa que mais pautou na intensidade, mais dominou e ganhou os duelos no meio-campo e foi chegando através das alas, com Patrício a ser das principais unidades. E depois o Touro não é de hoje, que é um jogador que dá nas vistas do Petro de Luanda, já vem de épocas anteriores, e hoje ele partiu a loja toda, e quem tem um jogador desta dimensão, com esta intensidade, arrisca-se sempre a ganhar, e foi o que aconteceu hoje. O Petro de Luanda voltou a vencer o Williette em sua casa. O ano passado foi exceção, a nível do palmarés da disputa entre as duas equipas. Há o registro de agora 4 vitórias para o Petro de Luanda na casa do Williette, uma vitória da equipa da casa e um empate, portanto aqui a história a manter-se. Agora, temos claramente que, mais uma vez, falar sobre esta estrutura do Petro de Luanda. O Petro de Luanda faz toda a diferença, é mais assertivo a nível das contratações, contratou jogadores que apareceram na equipa e que fazem toda a diferença. É isto que nós defendemos, que sejam estrangeiros que venham para acrescentar ao nosso futebol e não para tirar espaço aos nossos rapazes, e é isto que o Petro de Luanda tem esta boa visão, tem um trabalho de scouting muito, muito aprumado e normalmente consegue contratar jogadores que encaixam perfeitamente na equipe. O mesmo não tem acontecido em relação ao Williette. Temos dado algum tempo de graça a Bruno Ferri, o francês que substituiu Zé Camaral na preparação do início desta temporada, mas o tempo já vai exigindo que Bruno Ferri tem que conhecer os cantos da casa, tem que ser mais assertivo, tem que conhecer melhor os jogadores. A direção do Williette faz os investimentos que faz e, naturalmente, que quer resultados positivos. E os resultados positivos passam por uma dinâmica mais futebolística em termos ofensivos do novo treinador e também por melhor atitude dos jogadores do Williette. Em relação a esta terceira jornada do Girabola, também tenho que destacar, naturalmente, este clássico dos clássicos. Nós vimos o resumo vitória tangencial do 1º de agosto, 1-0 frente ao arquirrival de outros tempos. O 1º de maio já foi campeão nacional, já foi vencedor da taça, mas não é o mesmo maio do passado. Refez-se mais uma vez a história com o 1º de agosto a conseguir entrar a vencer nesta competição doméstica. O 1º de agosto que foi eliminado prematuramente das afrotaças e tem esta responsabilidade por ser das equipas mais cotadas, com mais adeptos a nível do futebol angolano. Também realce para o bom arranque do Cabo Escarpe do Palanca, voltou a vencer a equipa de Peito Cangamba, vitória tangencial diante do Luanda City, mais suficiente para a equipa mostrar que está com atitude, começa muito melhor em relação à época passada, com mais dinâmica, com outros jogadores, com outras ideias, e Beck Bianchi aqui a dizer que tem uma equipa que certamente não vai fazer a figura do ano passado, vai ser uma equipa que vai incomodar certamente o Petro, 1º de agosto, e outros candidatos ao título no nosso Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. O até então líder do Girabola, o Libolo, finalmente perdeu pontos, perdeu na Vila de Calulo pontos, empatou diante do Desportivo da Lunda Sul a uma bola, atenção,
um jogo que começou no sábado e terminou hoje, no domingo, porque o jogo foi interrompido devido a uma chuva torrencial que fez sentir naquela região do Kwanza Sul. Na altura, o Libolo estava a vencer por 1-0. Algumas horas depois, na manhã de domingo, a equipa da Lunda Sul conseguiu empatar, mas de facto são estas coisas que acontecem. Agora aqui uma questão e uma provocação que eu faço para a Federação Angolana de Futebol, o porquê é que também não se começa a criar condições para que todos os estádios aprovados para os jogos do Girabola tenham iluminação artificial. Choveu ontem no período da tarde em Calulo, mas a partir das 18, 19 horas, a informação que eu tenho é que o tempo melhorou. Então temos que exigir que os campos, os estádios que acolhem jogos do Girabola têm que ter condições para jogos à noite com iluminação artificial. Coisas do nosso Girabola. É verdade. Luís Caetano, e amanhã o selecionador nacional, o Patrício, vai fazer então o primeiro treino com os Palancas Negras. O que se pode esperar? Patrício Baumel faz a primeira aparição a nível da seleção nacional com os jogadores. Muitos deles ele conhece apenas através de vídeos, através de imagens do passado, e vai ter pouco tempo para trabalhar. Ivan, no futebol não há milagres. No futebol não há milagres e não vamos esperar que, mesmo que a seleção vença a Eswatini na próxima quarta-feira, que seja o trabalho portanto, neste caso, o trabalho bestial do técnico Baumel. Certamente que a mensagem que ele tem que passar amanhã, no primeiro treino, e o futebol também é psicologia. O futebol é psicologia e tem que ser uma mensagem contundente. Ele tem que dizer aos jogadores que eu estou aqui, conheço-vos muitos através dos vídeos que eu tive a oportunidade, não vamos ter tempo de trabalhar, vamos pegar naquilo que vocês têm interiorizado do passado e assumir com entrega, com alma, com garra, para que façam um bom resultado na próxima quarta-feira. Há esta expectativa de novos rostos aparecerem, este total de 64, acho, jogadores que estão catalogados pelo novo selecionador nacional. Há rostos que vão reaparecer, como Ari Papel, como Hugo Marques. Há esta expectativa de como eles vão se enquadrar num ambiente que já viveram no passado, mas que estiveram durante muitos anos afastados. É uma nova era do nosso futebol e que certamente os angolanos esperam que a partir da próxima quarta-feira comece essa nova era, mas vamos ser sinceros, não vamos contar com um brilharete da seleção nacional. A equipa tem que ser muito objetiva, muito pragmática. Contra este Eswatini não podemos perder, mesmo em casa deles. Temos que lutar pela vitória e depois ter neste jogo de Eswatini o grande teste para o jogo do próximo dia 13 em Yaoundé, diante da seleção dos Camarões. Este sim vai ser um jogo a lutar pela dignidade, mesmo que não tenhamos possibilidade de chegar ao Mundial 2026, mas vamos jogar pela dignidade, pelo nome de Angola, diante de um adversário de renome africano e mundial, que é a seleção dos Camarões, que está na luta no nosso grupo pela qualificação ao Campeonato do Mundo, ao lado da seleção de Cabo Verde. Aí sim, eu penso que Angola, com jogadores já com esta rotina diante da Eswatini, poderão fazer um grande jogo nesta dupla jornada. Serão os 2 últimos jogos de Angola antes do Campeonato Africano das Nações, portanto, jogos oficiais. Depois certamente vêm jogos de treino, mas vai servir para Patrício Baumel poder sentir o pulso, os jogadores sentirem a posição do novo treinador e depois participarmos, aí sim, já com muita exigência. Vamos estar aqui a exigir, a criticar e também a elogiar, caso seja este o caminho, o papel dos Palancas Negras no próximo Campeonato Africano, que começa no dia 21 de dezembro e termina a 18 de janeiro do próximo ano. Angola faz os 3 primeiros jogos desta primeira fase entre 21 de dezembro e 29 de dezembro deste ano. Boa noite, Luís Caetano, e com certeza estaremos juntos no próximo domingo para mais uma análise desportiva que se impõe. Obrigado, é sempre um prazer. Boa noite. É sempre um prazer, Luís. Boa noite. Com Luís
Partimos para o estado do tempo em Angola. Estão conhecidas as temperaturas máximas e mínimas para as próximas horas em Angola e é com esta que vamos a mais um intervalo. Até já. Até já. Mais domingo. Mais domingo. Estamos de volta com a atualidade. É verdade, e seguimos. A seguir, passamos a ler uma nota da Direção Principal de Educação Patriótica do Estado-Maior-General sobre o programa da segunda cerimónia de condecorações do Subsistema Militar, que acontece no dia 7 de outubro de 2025. Por ocasião da segunda cerimónia de condecorações do Subsistema Militar, aprazada para o dia 7 de outubro de 2025, no Hotel Intercontinental, a ser presidida pelo Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas, o Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas vem por este meio informar o seguinte: nesta cerimónia serão condecorados os militares que não participaram na primeira cerimónia realizada no dia 17 de julho de 2025, na qual foram atribuídas as medalhas de palma, classe única, e medalhas de valor das Forças Armadas Angolanas, primeira classe, mas se informa que os militares constantes no decreto número 135/25 de 9 de julho, que foram agraciados com mais de uma medalha, receberão as restantes a que tenham direito de forma administrativa nas datas comemorativas dos respectivos ramos. Assim, no caso da Marinha de Guerra Angolana, por já ter assinalado o seu aniversário, os militares, nesta ocasião, deverão receber as referidas distinções no dia 9 de outubro de 2025, Dia das Forças Armadas Angolanas. As medalhas militares representam reconhecimento da entrega, dedicação e sacrifício dos militares em prol da pátria. Por este motivo, todos os militares que se enquadram nos critérios previstos na lei serão condecorados em tempo oportuno. Nas subsequentes cerimónias de condecoração do subsistema militar, as quais passarão a realizar-se anualmente, conforme o calendário previamente aprovado. O Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas reitera o compromisso com a valorização e dignificação de todos os militares no ativo, na reforma e a título póstumo. Estudantes, ambientalistas, agrónomos e outros membros da sociedade malangina participaram de uma palestra sobre agricultura, ambiente e conectividade, alusiva à Semana Mundial do Espaço, que se assinala de 4 a 10 de outubro. O evento visa destacar a contribuição da ciência, tecnologia espacial para a humanidade. As tecnologias espaciais desempenham um papel cada vez mais importante na agricultura moderna, ajudando os agricultores a produzirem mais, com menos custos e menos impacto ambiental. Por via de satélites, o agricultor consegue monitorar as plantações em tempo real, evitando perdas com intervenções rápidas. Os satélites ajudam a orientar as máquinas agrícolas com precisão no processo de plantio e pulverização, evitando desperdícios de combustível e insumos.
Ajudam ainda os agricultores a evitar perdas por secas, inundações ou pragas favorecidas por certas condições climáticas. O Tec Agro e o Tec Ecologia, né, são pequenas ferramentas que foram desenvolvidas pelo Gabinete de Gestão do Programa Espacial que visam dar soluções aonde o homem não consegue chegar aos próprios pés, aos seus próprios recursos. Então o espaço representa aí um ponto muito estratégico para dar esta solução. O administrador municipal de Malange, Jorge Manuel Tau, sublinhou o papel fundamental das tecnologias no setor agrícola. A Tec Agro surge como uma solução para esses problemas. Trata-se de uma plataforma digital que conecta agricultores, compradores, fornecedores, transportadores e instituições financeiras, permitindo uma comercialização mais eficaz e reduzindo desperdícios. Além disso, disponibiliza dados sobre condições climáticas, preços de mercado e melhores práticas agrícolas, ajudando os produtores a tomarem decisões mais eficientes. Na palestra, que reuniu ambientalistas, agrônomos e estudantes, ficou-se a saber dos vários benefícios da tecnologia espacial ao serviço da humanidade. O Agrotec dá soluções, tantos de pragas, ameaças e tudo mais, que o fazendeiro pode se deparar com ele no campo. Com a chegada das tecnologias de informações e comunicações, vai causar grande impacto nas zonas rurais. E eu espero que esse projeto dê mesmo certo, porque vai nos ajudar muito no setor agropecuário também. Instituto de Tecnologia Agroalimentar de Malange acolhe abordagens sobre agricultura, ambiente e conectividade na Semana Mundial do Ambiente, que decorre de 4 a 10 de outubro. E os escuteiros católicos de Angola reafirmaram em Luanda o seu compromisso com a Igreja e com a pátria. E foi durante uma missa celebrada pelo arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, que apelou aos dirigentes a pautarem pela ética e pelo diálogo. Antes do segundo encontro de assistentes e dirigentes de escuteiros católicos de Angola, os seus membros e não só assistiram à missa de ação de graças realizada pelo arcebispo da Arquidiocese de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias. Depois aconteceu o encontro nacional com os líderes e membros dos escuteiros católicos de Angola. Dentre outros assuntos, os seguidores do legado de Baden-Powell, fundador dos escuteiros, abordaram sobre o atual ponto de situação do movimento em Angola. A mensagem vai para todos os escuteiros, aqueles que aderiram ou se calhar por falta de informações deixaram o escutismo católico, que nós estamos abertos, não é? A receber a todo aquele que querer aderir a esse escutismo católico, e aqueles que ainda não são escuteiros também estão as portas abertas para aderirem a esse movimento, um movimento da Igreja, um movimento de fé, um movimento que quer então caminhar com a Igreja. O porta-voz afirmou que os escuteiros católicos de Angola continuam a obedecer os princípios estabelecidos pela lei que definem valores, confiança, lealdade e respeito ao seu fundador. Depois de levar essa mensagem aos agrupamentos, às secções, aos núcleos, em todos os sítios em que o escuteiro atuar. Segundo a coordenação dos escuteiros católicos de Angola, está prevista para breve uma retirada específica que vai marcar as festividades da independência nacional, como confirma o arcebispo da Arquidiocese de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias. O que vamos fazer, sim, é uma caminhada, uma marcha dos escuteiros comemorando este acontecimento, que é acontecimento de todos nós, que celebra a nossa autodeterminação como povo, que celebra o assumir nas nossas mãos os nossos próprios destinos, independentemente dos altos e baixos, mas somos nós mesmos a construirmos a nossa história, a aperfeiçoarmos vivermos como nação livre e independente. Isto é um direito natural de cada povo
e, portanto, é algo inalienável. A ECA tem realizado encontros nacionais para assistentes e dirigentes com o objetivo de capacitar e dinamizar a fé católica entre os jovens. E a direção da Igreja de Nossa Senhora da Paz, no Golfo 2, revitalizou o setor social da Igreja com novos membros e responsáveis. O objetivo é implementar projetos que têm impacto direto na vida das comunidades. Uma das prioridades da paróquia de Nossa Senhora da Paz, no Golfo 2, é a prestação social à comunidade, sobretudo nas áreas da educação e saúde, para além da espiritual. Do ponto de vista social, focamos-nos mais na assistência aos mais necessitados. Nós temos até aqui uma estatística de 300 pessoas carentes, no caso, que controlamos através da Caritas. Fizemos ações internas e externas, visita às cadeias, aos hospitais, para acudir lá onde fosse possível e necessária a nossa intervenção e também a nossa possibilidade. A Igreja conta com uma nova direção para as atividades sociais e que já estabeleceu os planos e metas a cumprir. Esta comunidade é uma comunidade pobre, mas também é uma comunidade que tem muitos benfeitores. Então nós vamos, nesse espírito de união, tentar congregar para que possamos resolver essas situações e ajudar a comunidade desta área. No culto deste domingo de Ação de Graças, o padre católico, que também é reitor do Seminário de Teologia do SUMB, não deixou de enfatizar o auxílio que as comunidades precisam de um cristão. O equilíbrio da sociedade depende muito de cada cidadão. Cada cidadão deve sentir-se responsável na construção deste edifício que se chama Angola. Cada angolano foi chamado a glorificar as conquistas do presente, tendo em conta um futuro melhor. É um marco histórico interessante. Estamos bem, claro, estamos bem. Não vamos dizer que estamos mal também, porque não podemos ser pessimistas. O desejo é sempre melhor, não é? Estaríamos melhor, mas estamos bem. Pelo menos estamos em paz. Esta hora podemos sair daqui para hoje ou para qualquer outra parte do país. O que nos manda é o nosso carro, é o transporte. Católicos de Nossa Senhora da Paz reforçam o trabalho de caridade com um olhar na fraternidade. De casamento são importantes porque expressam publicamente o amor, o compromisso e a intenção do casal, tornando a cerimónia única e pessoal, reforçando o vínculo de parceria e criando memórias afetivas inesquecíveis. A TPA mostra-lhe as bodas de ouro de um casal que sempre pautou pela cumplicidade. Compromisso selado no altar. Votos que se tornam numa experiência profunda e significativa, gerando lembranças duradouras para o casal Leonardo. Aqui está a união de dois seres fundamentados na razão, na justiça, na ética, formando uma família que partilha o mesmo teto desde 1975. Porque não tem pautado pela violência doméstica, tem andado nos mandamentos bíblicos. Laços fortalecidos entre Fernando e Maria. Juntos há mais de 50 anos, cujo propósito é construir uma vida em sintonia e cuidar da família em união.
Você vai ver a sua senhora, parecia que não está nada bonita. Vai encontrar a outra, 1 ou 2 dias, é a mesma coisa, no fundo. Evitar os prazeres deste mundo. Não podemos pôr em manhã por Deus. O que Deus fala, nós aceitamos. 5 décadas depois, continuam a viver a expressão direta e sincera dos sentimentos, prometendo amor, lealdade e respeito um pelo outro. O casal festeja as bodas de ouro desde o ano da proclamação da independência nacional. A independência está chegando e a terra já vai resplandecer. Nós vemos neste casal um exemplo para aquilo que é construção de uma sociedade organizada, uma sociedade estruturada, famílias sólidas. Não se trata apenas de um feito pessoal, mas sim um símbolo de perseverança que ecoa a história do país. Queremos dizer que esta festa a eles é uma forma de os filhos condecorarem também os nossos pais. Filhos, netos, bisnetos, irmãos, primos, amigos, colegas, vizinhos e convidados conectados à história, ligada aos sentimentos do casal, permitindo que testemunhem a sinceridade e a profundidade do compromisso assumido. É uma honra poder ver os meus avós a caminharem na velhice juntos, porque eles se conheceram na mocidade, foram juntos à juventude, agora estão juntos na velhice. Os votos de casamento são importantes porque expressam publicamente o amor, o compromisso e a intenção do casal, tornando a cerimónia única e pessoal, reforçando o vínculo de parceria e criando memórias afetivas inesquecíveis. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até o dia vê-lo regressar. Já quer falar? E Chiesa Silvestre é um exemplo que os jovens devem seguir. Não está fácil nos dias de hoje. E o conselho que ficou? O conselho que ficou é a fidelidade. Evitar os prazeres deste mundo. É verdade. Vamos continuar com a atualidade. O livro O Ambo e o cinema Ruacaná têm a assinatura de 5 autores, entre estes Manuel Rui Monteiro. A obra retrata momentos que os autores, filhos do Ambo, tiveram na ex-Nova Lisboa. O cinema Ruacaná e a cidade de muitas flores são factos patentes na memória dos escritores que escreveram para mostrar a nova geração. O Ambo Cidade Vida hoje, ontem Nova Lisboa. Para muitos filhos desta terra, na memória estão momentos inesquecíveis daquela que fez parte da sua infância e juventude. Uma terra de muitas flores, atrativos vários, onde o cinema Ruacaná se destacava, daí torná-la uma memória conhecida também para os mais novos. Essa história que nós contamos faz referência a imensas situações aqui do Ambo, os Laras, os Marcelinos, os Jacajambas, Marcolinos Mocos, todos que participaram nisto, a ver, e que nós contamos para a memória futura, como se costuma dizer,
e com o desejo de que o Ruacaná renascesse. Para Artur Costa, fazer parte da escritura deste livro foi um reviver de momentos únicos na antiga Nova Lisboa. É uma demonstração de amor pelo Ambo e pelo cinema Ruacaná que dá título à obra. Por um lado a história, uma parte da história do Ambo, na época em que havia pessoas que lutavam contra o sistema colonial, de uma maneira ou de outra. Representa também um grande interesse pelo cinema. Fazíamos aquilo que podíamos com o material que tínhamos na época, que era precário, muito precário. O Ruacaná exibia um filme todas as noites, praticamente diferente, e nós, a partir de certa altura, íamos ao cinema todas as noites, e isso permitiu-nos ter grandes conhecimentos sobre o cinema internacional, e era sobretudo uma janela para o mundo. Manuel Rui, Artur da Costa, António Faria, António Tavares e Fernando de Oliveira são os assinantes desta obra, que despertou curiosidade da jovem geração do Ambo. Para lá desta parte, não é? Quanto à apresentação da obra, também outros aspectos da nossa província do Ambo são aflorados na respectiva obra. E tendo em conta também as figuras que escreveram o próprio livro e os aspectos focalizados no livro, seria bom que tivéssemos essa obra e lêssemos, e teríamos mais conhecimento sobre a nossa linda província, que é a província do Ambo. A cerimónia de apresentação contou com a presença do grupo Catiavala, que a seu jeito contagiante entoou uma das suas canções e fez Manuel Rui recordar e balançar ao ritmo do batuque. Pensamos que isso vai servir de inspiração a muitos jovens a escreverem, a lerem, e também porque a obra nos leva a uma reflexão muito grande. Portanto, o Ambo, há algum tempo para cá, reclama salas de cinema. Temos algumas, passa aqui a publicidade do Queiro, mas salas com alguma história, como o caso do Ruacaná, é trazida nesta obra, não só para eternizar, mas também para reclamar que queremos de volta o cinema Ruacaná. O processo já anda em curso. A sua parte administrativa do processo, o primeiro passo foi dado ao cinema Ruacaná com um decreto presidencial que devolve o Ruacaná para a esfera do Estado, mas aqui vem um momento desses para juntar todo esse processo que decorre, e penso que são os grandes significados que tem este momento. É uma nova obra literária para os amantes da leitura na cidade do Ambo. Mais de 10 vozes ecoaram no palco da tenda do Centro de Conferências de Belas, no Futungo, durante o maior festival de Kizomba do país. E o evento contou com músicos nacionais e estrangeiros. Um evento que tinha tudo para todos, desde a boa música, a gastronomia. Aliás, já diz o ditado, saco vazio, em pé não fica. Mais de 10 músicos que em palco desfilaram a elegância artística num dos mais aclamados festivais do país. É a Kizomba em grande, e para as devidas vénias, músicos que durante anos fizeram e fazem dançar e cantar o público angolano. Essa é a quarta edição que eu participo. Estou com a minha irmã, minha afilhada, as minhas irmãs, que é minha afilhada, o meu cunhado. Estamos aqui, viemos assistir o show. Muita alegria, muita paz. Gil Semedo, Belinda e Roger. Foram alguns dos vários músicos internacionais a pisar o palco. Eu gostei de ser parte do povo e ser único, e agradeço a Deus também para talento, para cantar para o povo.
É um prazer estarmos aqui, fazer parte desse grande evento, de grande potencial. É uma oportunidade, dizendo que também é a primeira vez. É a minha 4ª edição, não perco uma. Mas como o Nacional sabe sempre bem, de Angola, Karina Santos, ABC e Euclides da Lomba levaram à euforia o público presente. Primamos muito pela qualidade da boa música, então estamos a ir, a romper fronteiras, com certeza. Só nós é que temos a coragem de fazer um festival de Kizomba e chamar todos aqueles que influenciaram naquilo que é a música dançável, a música de salão em Angola. Realmente é emocionante, não é a primeira vez, sempre gostei do sítio. E como tem a música, tem a dança. A Kizomba carregou o duplê perfeito, ou simplesmente foi a união do útil ao agradável, numa única noite, onde se viveu e reviveu os clássicos que marcaram os anos 80 e 90. 50 anos, né? É saudades. É um show que dá para recordar bons momentos que nós passamos. Então, pronto, expectativas. Temos uma paixão pela cultura, pelo evento. Isso que mantém em pé, com fé, continuar a fazer mais e melhor. Para a realização do evento, vários parceiros foram necessários e a TPA esteve presente. Daniel Lutaka e Alcides Mecano, a TPA, no maior festival de Kizomba. O Festival 50 anos chegou à província de Cabinda. No Estádio Municipal do TAF, o evento levou os presentes ao rubro. Scroque Cuia, Matias Damasio e Eduardo Paim, entre outros músicos, garantiram uma celebração que traduziu não apenas o simbolismo histórico da data, mas também a valorização da cultura nacional. O Estádio Municipal de Taf, em Cabinda, abriu os portões para receber os amantes do musical angolano que quiseram viver de perto o Festival 50 anos de Independência Nacional. Nomes como Calabeto, Lilicente, Felipe Muquenga, Walter Ananás, Liriane, entre outros músicos, fizeram-se ao palco para celebrar com os fãs a cultura nacional através da música e dança. Em ambiente de luz, cor e gente linda, cada letra interpretada traduzia o simbolismo histórico-cultural do 11 de novembro de 1975 e a valorização da unidade nacional. Estar aqui então causa um pouquinho de ansiedade, mas estou pronta. Esperamos fazer um trabalho incrível e celebrarmos juntos estes 50 anos de independência. Estamos há 50 anos a tentar ser um país diferente. Então, para mim isso significa muito. Eu sou filho de Angola, o Senhor que nos permitiu estar onde estamos. Podemos estar num país independente, com paz, um país com exceção, com vontade de progredir, com um povo que tem tudo para sorrir. A iniciativa do Governo de Angola, a festa popular visa promover o orgulho nacional e a participação cívica, enaltecendo as conquistas e os desafios futuros do país. É o maior bem que os angolanos conquistaram e devem preservar, porque muitos dos nossos mais velhos perderam as suas vidas para que hoje nossos mais novos pudéssemos usufruir deste que é o bem mais precioso que nós temos. Isto aqui é cultura, a música, a dança representam a cultura de qualquer povo. E aqui estamos numa demonstração de um festival desta dimensão, justamente para dar luz, para cimentar, para unir, para cooperar. De Cabinda ao Cunene, do mar ao leste, um só povo, unidos na cultura. O espetáculo de grande dimensão, repleto de cultura, música e alegria, congregou vozes da antiga e nova geração, consolidando assim o engrandecimento da cultura nacional. Eu esperava tanto este ponto de poder voltar a Cabinda, a minha origem,
para poder cantar com esse povo e dizer que desde a hora que eu cheguei até agora nem consigo dormir porque é uma alegria enorme de um evento como esse na minha terra. E como eu disse aos meus colegas que estão na minha banda, estão à vontade. Depois de Cabinda, a caravana do festival, que já passou por várias províncias do país, terá como próximo palco a província do Zaire. É com o Festival Angola há 50 anos que colocamos um ponto final a esta edição do Mais Domingo. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite. Boa noite.